Agora, quantos chamados evangélicos, cristãos, que qualquer coisa faz ele mudar de opinião, faz ele mudar de fé, faz ele mudar o estilo de vida dele em Deus. Fácil, fácil, fácil. Basta uma pressão, um problema. Deus vem e fala: sai da tua terra. Então é uma mudança de território. Deus deu a direção para Abraão? Deu ou não deu? Ele saiu? Saiu ou não saiu? Saiu. Mas ele levou quem com ele? Ele levou Ló. Senhor, louvado seja o teu nome, mais uma vez. E nós estamos aqui nesse projeto, Senhor, tão poderoso, que tem o poder de, meu Deus, mudar radicalmente a nossa vida e principalmente a nossa mentalidade. A nossa mentalidade é ela que nos leva às vitórias ou é ela que nos leva a pegarmos problemas para a nossa vida. A nossa forma de pensar, a nossa forma, a maneira, o padrão, a linha de pensamento, a forma ainda de pensarmos, ela vai determinar qual será o resultado, o placar da nossa vida. Então eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor abençoe essa reunião, que o Senhor consagre ela, que o Senhor venha ungir os ouvidos dessa pessoa, a começar pelos meus. Unja, Pai. Nós precisamos que os nossos ouvidos sejam ungidos, não é para escutar, mas é para, Senhor, às vezes a gente fala: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Mas ouvir a tua voz, a prova que realmente eu estou ouvindo, a forma mais eficaz de se ouvir realmente a tua palavra é a nossa capacidade de obedecer, de fazer o que o Senhor está nos pedindo. Então, Senhor, unge a nossa mente, unge os nossos ouvidos, unge, Senhor, e nos ajuda através da tua palavra a colocar luz, porque quem coloca luz é a palavra, não somos nós. Que a tua palavra coloque luz agora em todas as áreas escuras, tenebrosas, aonde nós não estamos vendo o verdadeiro problema, a causa, o que está acontecendo, o que nós precisamos fazer e mudar. Então que, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco e que ninguém saia, Pai, ninguém saia dessa reunião da mesma forma. Eu te amo, eu te agradeço e tenho certeza, dentro do que o Senhor tem falado conosco, o Senhor está fazendo uma coisa nova. A estéreo, a mulher estéreo, como hoje no programa a bispa falava, ela já está cantando, ela já está trazendo à existência o que não existe, porque o Senhor reservou um tempo novo, uma vida nova, resultados que nós jamais imaginamos que poderíamos alcançar. Obrigado, Deus, amém? Amém, amém, graças a Deus. Amém? Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito que é esse? Diga: eu bebo do espírito, da palavra profética, para 2025. O Senhor reservou
o melhor. Diga o melhor. Diga o que há de melhor. Ele reservou o melhor vinho para o final. E eu creio nisso, em nome de Jesus. Pode sentar, por favor. Vamos lá. Abra a sua Bíblia. Eu vou começar a leitura no livro de Hebreus. Eu vou começar pelo capítulo 5. Depois eu vou começar a ler a passagem aqui de Abraão. Então, vamos lá. Ó. Hebreus 5, versículo 11, está na versão Almeida primeiro, depois na NVI. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação. Vamos repetir essa parte juntos. Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Isso. Aí eu vou ler na NVI. Quanto a isso, temos muito que dizer. Coisas difíceis de explicar. Porque vocês se tornaram lentos para aprender. O que a gente vê aqui o escritor de Hebreus falando, e eu vou fazer a leitura de Abraão, e vou pegar ele como um exemplo, que muitas pessoas ainda, elas não entenderam que a forma mais eficaz de se ouvir a palavra de Deus é quando você ouve, então o ouvir te leva a obedecer. O ouvir te leva à prática. Te leva a fazer o que você está ouvindo. Quando a gente diz que está ouvindo a palavra, mas nós não estamos nos alinhando com a palavra, a Bíblia, o escritor de Hebreus, ele diz, quanto a isso temos muito que dizer. Coisas difíceis. A gente tem que parar e fazer essa análise, meditar. Mas que coisa difícil até de explicar. Pode uma pessoa ela estar dentro da igreja ouvindo a palavra e ela ainda ser uma pessoa lenta para aprender? Sim, tem gente que ele demora mais para aprender, ele demora mais para entender. Ele demora mais para dar a resposta. Ele demora mais para se entregar. Vamos puxar agora o gancho de Abraão. Abraão, sai da terra, do meio da parentela, da casa de teu pai. Abraão, sai. Ele falou para ele sair. Nessa saída, quem tinha que fazer parte dela era ele e a Sara. E quem que saiu junto com Abraão? Ló. Diga comigo, Abraão levou, diga, um véu com ele. Porque Ló, o significado do seu nome quer dizer o quê?
véu. Quando ele saiu, ele deu provas que a sua obediência ainda para Deus, para com Deus, ali naquele início, naquela jornada dele, era uma obediência parcial. Tanto que você vai ver que no capítulo 12, ele sai, e no capítulo 13, Deus, ele só dá a direção para ele, de que lugar ele tinha com Abraão, aonde ele ia estabelecer Abraão, a promessa, em que território, em que local ela se cumpriria. Deus só mostraria ao Abraão a terra que ele tinha com ele e com os seus descendentes, depois que Ló se separa de Abraão, naquela passagem que houve a confusão lá dos pastores de Abraão com Ló. E Abraão dá ao Ló a opção de escolher para onde ele quisesse ir, não dava mais para eles ficarem juntos, o local, o espaço não se sustentava mais, não era mais possível. Então houve briga, houve desavença, houve problemas, houve desgaste. Provavelmente perda de tempo, que é o que nós vemos acontecer nos dias de hoje. O quanto nós perdemos na vida, quando Deus vem e fala assim, ó, sai da terra, sai do meio da parentela. Esse sai, abre o leque, que ele pode representar muita coisa aí na tua vida. Uma forma de pensar, uma linguagem. Talvez pessoas que ainda são almáticas, dominadas por sentimentos, por emoções, que Deus já falou, ei, deixa eu te falar, quem vai herdar a terra, que Jesus falou nas bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem são os mansos? Diga, são os autodisciplinados, os que têm domínio próprio. Então, o que a gente primeiro precisa liderar? A nossa mente. O que a gente primeiro precisa liderar? As nossas emoções. Se nós estamos dando tudo que a nossa carne quer, ela pede. Sabe, eu estava ouvindo a bicha falar uma coisa, que eu não nego que ali ela me constrangeu assim, num nível que eu fiquei ali, eu não tive nem tempo ainda para meditar ainda mais em cima disso. E eu sei que isso vai continuar ecoando dentro de mim, porque isso me deixou assim, não é pensativo, não, eu tenho que fazer algo em cima disso. O tempo que a gente vive aqui, ele é longo ou ele é curto? O tempo na Terra. É longo ou é curto? É curto, não é? A Bíblia diz que quem quiser ganhar a sua vida, o que acontece? Perderá, não é? Mas quem perder a sua vida por amor a Cristo, o que acontece? Ele ganhará, é ou não é? Qual é o nosso mal, a nossa tendência? Querer poupar a nossa vida. Preocupar-se mais com descanso, com folga, com férias. Se preocupar mais, eu dormi pouco, eu descansei pouco, eu desfrutei pouco, eu curti pouco. Alguém vai falar, nossa, está tirando de mim o direito de viver minha vida? Querido,
O que está reservado para nós no céu não se compara ao que nós estamos vivendo aqui. Nós estamos aqui fazendo uma construção para a eternidade. E se eu viver, alguém vai dizer, mas a Bíblia não fala que Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundância? Não, ele não está dizendo que você não vai viver uma vida abundante, uma vida abençoada. Mas as pessoas, elas se preocupam demais com a sua própria vida e elas esquecem que ser cristão é mais uma vida de renúncia. Porque deixa eu te fazer uma pergunta. Você pega um muçulmano e tenta evangelizar, você consegue ganhar um muçulmano rapidinho, facinho para Jesus? Consegue ou não? É difícil, não é? E quando tem um testemunho que um muçulmano se converteu a Cristo, é uma vitória gigantesca, fala a verdade. Por quê? Porque eles têm uma crença tão violenta, tão forte. Eles são tão bem preparados para acreditar na sua doutrina, que é quase impossível você conseguir mudar a cabeça dele. Você pega um judeu e tenta levar ele a acreditar em Maomé, para você ver se ele vai acreditar. Vai acreditar? Vai adorar? Vai servir? Não vai nunca. Agora, quantos chamados evangélicos, cristãos, que qualquer coisa faz ele mudar de opinião, faz ele mudar de fé, faz ele mudar o estilo de vida dele em Deus. Fácil, fácil, fácil. Basta uma pressão, um problema. Deus vem e fala, sai da tua terra. Então é uma mudança de território. É uma mudança geográfica. Sai da tua terra, do meio da tua parentela. Você está vendo que tem costumes, tem hábitos, tem linguagem, tem uma postura, tem um estilo de vida, tem um modo de viver que não funciona. Então sai. Sai da casa de teu pai. Eu não quero você dependendo da fé dele, eu quero você agora dependendo de mim. Eu sou teu pai. Teu pai terá. Não foi o exemplo, não agregou, não acrescentou nada. Ele não se tornou um exemplo para você. Quem está entendendo isso? Tá. Deus deu a direção para Abraão? Deu ou não deu? Ele saiu? Saiu ou não saiu? Saiu. Mas ele levou quem com ele? Ele levou Ló. E por que ele levou Ló? O que é? Ele ficou com dó? Ficou com pena? O que é? Ele não entendeu? Porque se eu vier aqui, ó, na passagem, coloca para mim o Gênesis 12, o 4 e o 5, depois eu vou para o 13. Abraão partiu como ele lhe ordenara, o Senhor. Ó, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Ó o detalhe, ó o detalhe, ó o detalhe, vamos juntos? E Ló, o quê? Diga comigo, e Ló foi com ele. Era para ele ter ido? Não. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e seus servos comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Vamos lá, por 13, 14 ao 17. Disse o Senhor a Abrão,
Repete comigo bem forte essa parte. Depois. Repete novamente. Depois. Isso, esse depois tem que gritar. Depois. Depois. Então vamos juntos de novo. Disse o Senhor a Abrão. O que está escrito agora? Depois. Por que eu estou frisando? Por que eu estou batendo nesse depois? Porque foi depois que Ló se separou dele, depois que ele fez o que Deus esperava dele. Então diga comigo, agora Abraão ouviu a Deus. Por quê? Porque agora Ló se separa dele. E essa separação, ela já tinha que ter acontecido lá no capítulo 12. Antes dele sair, ali já era para ele ter deixado claro. É por isso que às vezes as pessoas falam, nossa, eu não sei o que está acontecendo. Eu fiz o que Deus me mandou fazer, eu saí da terra, do meio da parentela, da casa de meu pai. Você saiu. Você fez. Mas você não fez do jeito certo. Você fez pelas metades, você se comprometeu até um certo ponto, você se esforçou até um ponto. Então, voltando na expressão que a bispa usou, por que eu vou poupar a minha vida, sendo que eu estou construindo ela para viver uma eternidade gloriosa, aonde eu não vou chorar, eu não vou gemer, eu não vou sofrer, eu não vou passar nada do que eu estou passando aqui. Mas o problema é que muitas pessoas, elas não querem perder a sua vida por amor a Cristo. Elas querem, a cabeça dela é assim, não, eu quero ganhar, eu quero vantagem, eu quero lucro, eu quero... Você quer o quê, filho? A cabeça do mundo, a mentalidade do mundo está totalmente voltada para se autopreservar. Aí tem gente que fica com aquela lá, não, porque eu fiz 8 dias de jejum de 7 horas. Foi muita obrigação. Porque eu vim 8 dias às 5 horas da manhã na igreja. Você fez isso por quem? Pela tua vida? Ou você fez isso porque alguém botou um revólver na tua cabeça? Ô gente, ontem eu estava ainda fazendo a oração das 5 horas, eu estava lembrando no final que teve um senhor, que ele já estava bem adiantado na idade, e ele trabalhou para uma construção civil, e ele era excelente no trabalho dele. E aí ele virou e falou, eu vou aposentar, não quero mais trabalhar, estou cansado, estou exausto, sabe, eu não quero mais saber, eu vou avisar o meu patrão que tal dia está encerrando o meu tempo aqui. Aí o patrão ficou sabendo, tal, né? Ele entrou lá no aviso, tal. Resumindo, o patrão pensou, bom, eu vou recompensar esse cara, porque ele foi um excelente funcionário, e eu vou pedir para ele fazer uma última casa, e quando ele terminar essa casa, eu vou dar ela de presente para ele. Então ele manda avisar, eu quero que você faça essa casa, eu quero que você pegue o melhor material, para tudo, é hidráulica, é fiação, é tudo. Eu quero que o detalhe do detalhe dessa casa seja da mais alta qualidade. O que esse homem fez? Ele fez correndo, ele fez de forma relaxada, ele fez para tirar da frente, ele fez nas coxas, ele fez reclamando.
Foi lá entregar a chave para o patrão, não, vamos lá ver a casa agora. Vamos ver o que você fez, eu quero saber. Tá aí a casa, agora eu não vou mais trabalhar, agora eu vou curtir minha vida, né? Tem uns que gostam de pescar, tem outros que gostam de viajar. Deixa eu viver minha vida agora, que eu quero descansar. Tá bom, agora deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui foi o melhor que você fez? Você não podia ter feito melhor? Não, foi o meu melhor. Então, deixa eu te falar. Essa casa aqui, eu pedi para você fazer porque era para uma pessoa que eu gosto muito, ela é muito especial para mim. Essa pessoa é você. Está aqui, a chave é tua, a casa é tua. Quando ele estava fazendo a casa, ele sabia que a casa ia ser dele? Mas tudo que nós fazemos, em primeiro lugar, não vai voltar para nós? Vai ou não vai? E o que você pode dizer? Que nessa construção de vida, a casa que você está fazendo, está construindo, você está fazendo o teu melhor para desfrutar disso amanhã, ou você está fazendo para tirar da frente, correndo, de qualquer jeito, para falar que fez, porque está preocupado com as férias, está preocupado com o passeio, está preocupado com o descanso, está preocupado porque é final de ano, e você quer curtir um pouco, quer viajar, quer descansar, quer relaxar, quer aproveitar, quer curtir, ou eu quero fazer uma construção tão bem feita que a hora que chegar o dia da colheita eu vou olhar e falar, puxa vida, eu dei ouvidos à voz de Deus e a prova que eu ouvi é que eu acatei, eu me submeti, eu obedeci, eu fiz. Deus só mostrou a terra para o Abrão depois que o Ló saiu. Enquanto Ló, o véu não foi tirado, não foi arrancado, ele estava dentro de um processo que ele não estava sabendo, ele não estava entendendo por que ele estava passando por aquele processo. Mas quem estava esticando o seu próprio processo? Ele. E como isso começou? Quando lá atrás Deus falou para ele, sai, e ele saiu. Quem olha vai falar, mas quem vai dizer que o Abraão não saiu? Saiu. Mas quando você chega mais perto, quem estava junto com o Abraão? A mulher, que era para estar, mas estava o Ló. O Ló. Que está aqui, disse o Senhor a Abrão. Depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre, tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Gente, deixa eu te falar uma coisa. No capítulo 15, o Abraão tinha um servo chamado Eliezer, que era um homem de confiança. Você lembra que naquela passagem ele estava pedindo para Deus colocar o Eliezer como o herdeiro dele, porque ele estava aceitando, ele já estava se contentando com aquilo que ele tinha. Quem lembra disso? Lembra? Deus pediu para ele se contentar com Eliezer, ou Deus pediu para ele crer na promessa que dele viria um filho, o filho que ele garantiu que através desse rapaz, desse menino, Deus tornaria ele uma descendência, uma geração poderosíssima naquela terra. Quantas pessoas que não ouvem a direção de Deus, não discerne e por fim ela se contenta com uma coisa que não é a vontade de Deus.
Eu estou aceitando essa vida mesmo que eu estou vivendo, esses resultados que eu estou tendo. É igual alguém virou para mim e falou, eu não estou indo na igreja porque, sabe, eu tenho a sensação que Deus não me vê mais, porque eu estou morando numa casa já fazem quase 2 décadas, eu já pedi para Deus para sair dessa casa, eu não consigo sair, e já aconteceu tanta coisa. Gente, a hora que ela conta, ela narra a história. O lugar que ela não quer ficar foi o lugar que ela viveu as maiores alegrias da vida dela. As maiores vitórias da vida dela, ela viveu naquele lugar que ela está morando. Quem está entendendo isso? Mas como que eu estou vivendo a minha vida? Atribuindo o problema que Deus não me ouve, Deus não me responde, Deus não me atende. Do que queixa-se o homem? Não era para você estar se queixando de que você não está alinhando a tua vida com Deus? Tua vida não está alinhada com Deus? Você não ouve a Deus, você não dá ouvidos à sua voz. E qual é a prova que eu estou ouvindo a Deus? Vamos juntos? Eu estou obedecendo. Diga isso aqui comigo, no contexto hebraico. Isso, no contexto hebraico, ouvir e obedecer estão interligados e carregam o sentido de uma escuta, diga atenta, que leva, diga ela sempre vai me levar à obediência. Então, diga comigo, a obediência é a prova de que a escuta foi verdadeira. Quando Deus pediu para o Abraão, pega teu filho, teu único filho, vai lá e ofereça ele no Monte Moriá. Ele ouviu e obedeceu? Por quê? Por que ele fez exatamente o que Deus pediu para ele? Porque a sua obediência não era mais parcial. Eu ainda estava pensando, né? Abraão esperou 25 anos para ter o filho que ele queria. Ele espera 10, ele caminha 10, ele percorre 10 anos, de onde ele já tinha saído, ele já não estava mais no lugar de onde ele tinha começado, ele tinha saído. E aí ele no capítulo 15 de Gênesis, ele vira para Deus e fala que ele queria se contentar com Eliezer. E Deus fala para ele, não, você não vai se contentar com Eliezer. Sai da tenda, olha para o céu, conta as estrelas, se puder contar, porque essa sua descendência, ela vai ser tão numerosa como as estrelas do céu. A Bíblia diz que ele creu. E aquilo lhe foi imputado como justiça. E ele diz, como eu saberei que realmente isso vai acontecer na minha vida? Deus vira para ele e fala, ofereça um sacrifício para mim. E ele vai lá e oferece algumas aves, ele vai lá, oferece alguns animais. E a Bíblia fala que quando ele foi oferecer esses animais, aqueles animais, no momento da oferta, da entrega dele, a Bíblia diz que aves de rapina sobrevoaram o seu sacrifício para devorar o que ele estava oferecendo. E o que ele teve que fazer com aquelas aves? Ele teve que enxotar. Porque diga comigo, o diabo, ele quer devorar a minha entrega, roubar a minha adoração. Diga, ele quer cancelar, anular todo o meu sacrifício. Diga para que ele se torne em vão. E quem é que não pode deixar isso acontecer?
E como você faz isso? Enxotando essas aves de rapina, que muitas vezes elas estão aí sobrevoando, tentando te confundir, te enganar, levar você a acreditar em mentiras. Não está adiantando, não está valendo a pena, não está resolvendo. Não, o problema nunca está fora, o problema está dentro de nós. Aí para e pensa. Gente, ele ouviu a Deus, Deus confirma a promessa, ele acredita na promessa, lhe é imputada como justiça, ele oferece sacrifício, ele enxota as aves de rapina, não deixa elas devorar o seu sacrifício. Então é o sacrifício de 10 anos que ele percorreu, é o sacrifício da entrega da oferta que ele fez, da obediência. Aí, o que ele faz no capítulo 16? Quem ele para ouvir? A Sara. Lembra disso ou eu preciso ler? Quem lembra disso? Deus me impediu de ter um filho. Então, o negócio é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, Abraão, deita aí com a minha serva. E deixa ela, então, formar família com você. Ele ia formar família com a serva. Ele ia formar família com a Sara. O projeto de Deus não era aquele. Sabe quando Deus já falou qual é o projeto, o propósito, o que ele tem com a pessoa? Como as coisas vão acontecer? E aí alguém dentro da casa dele está de TPM, sei lá o que a Sara tinha, estava de TPM, chupou limão, o jiló, comeu naquele dia, eu não sei o que aconteceu com a Sara. Ela olha e coloca, Deus me impediu de ter filho. Mas será que ele não está fazendo isso? Algo não está acontecendo na tua vida? Porque a Bíblia diz em Gálatas 6:8, aquele que semeia para a sua carne, diga, para a sua carne. O que é semear para a sua carne? É você colocar tuas vontades, os teus interesses à frente de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus. Você está semeando para algo que vai trazer ruína, derrota, destruição. Porque o que a carne te deu de bom? O que você construiu de bom com a sua carne? Que semeadura você fez na carne que te trouxe vitórias duradouras? Fala para mim. Você está aqui por quê? Porque na força do braço você não venceu. E o que você teve de algum resultado na força do braço não se sustentou, não durou. Amém? Mas quem semeia para o Espírito, que está relacionado àquele que está para agradar a Deus, para ouvir e obedecer a Deus. Então, ouvir está interligado no contexto hebraico, obedecer. Então, quando eu ouço, é porque eu estou ouvindo, eu estou escutando, eu vou acatar, aplicar a direção que Ele está me dando. Mas o que acontece com muitos? A Sara vem, reclama, murmura, dá uma pressão, coloca até a palavra de Deus em jogo. E, realmente, eu vou ouvir a Sara. Dá para acreditar que o Abraão ouviu a Sara? Bispo, mas tem um mal a gente ouvir o familiar, mas ele sabia que a direção da Sara era totalmente diferente do que ele tinha acabado de ouvir, do que ele tinha acabado de receber. Ele não pesou na balança os 10 anos. Porque no capítulo 15,
Eu acredito que ele olhou e falou, puxa, já está fazendo uma década que eu estou aqui percorrendo, eu não vi filho nenhum, a Sara não engravida, nenhum aborto aconteceu, não vi sinal de nada, eu só sei que tem uma terra que o Senhor diz que é aqui, aonde a minha descendência vai herdar. Cadê o filho? Cadê a promessa? E Deus vem, fala com ele, fortalece ele, nutre ele, alimenta ele, sustenta ele espiritualmente, confirma o que ele vai fazer, direciona o que ele precisava fazer para viver aquela promessa, e ele vem e põe tudo a perder no capítulo 16. Diga comigo emoções, sentimentos, diga comigo desejos, vontades, diga vontade própria. Isso só acaba arruinando, desgraçando a nossa vida. Ele esqueceu de tudo que Deus já tinha falado com ele. E aí o que ele atrai para a vida dele? 14, 13 anos que Deus não pôde falar com ele. Você já parou para pensar? Olha aqui. Observe que conhecer a vontade de Deus e não a obedecer é uma contradição. Quase como se a pessoa não tivesse ouvido de verdade. Vamos juntos? Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo o cuidado de guardar seus mandamentos. Abraão guardou a palavra de Deus? Ele guardou? Não, ele não guardou. Quem que ele parou para ouvir? O meu contexto aqui é o Abraão do capítulo 15 que ouviu a Deus, estava ali naquele momento se contentando com Eliezer, querendo formar família com Eliezer, ele ia ser o herdeiro, aí Deus mostra para ele que não seria assim, Deus não aceitou, confirma que seria um herdeiro gerado por ele, aí no capítulo 16, quem ele para ouvir? Aí quando ele ouve a Sara e deita com a Agar, ele mandou qual mensagem? Que ele guardou os mandamentos do Senhor? Ele guardou a palavra de Deus? Ele guardou a direção? Ele teve esse cuidado? Não, ele não teve. Ele não teve. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então diga comigo, a desobediência é uma falha em ouvir a Deus. Então quando eu desobedeço, é porque eu estou falhando no ouvir. Eu não vou ter mais tempo. Fala a verdade para você. Você tem que parar agora e fazer essa pergunta para você. Qual área, em qual ponto você está negligenciando em ouvir a Deus? Qual área, qual ponto você está sendo lento? Está procrastinando, está deixando para depois, está adiando. Volta para mim, Hebreus 5:11. Volta para mim, Hebreus 5:11. Quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar. Porque vocês se tornaram lentos para aprender. Volta na Almeida. Do qual muito temos que dizer. De difícil interpretação. Vamos juntos? Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Então, o que vem acontecendo? Muitos não acreditam que quando estão
obedecendo de forma parcial. Estão dizendo que estão ouvindo, mas não estão fazendo o que o Senhor está direcionando. Acham que isso não é um problema. Mas a Bíblia trata isso como negligência. O Senhor trata isso como um problema. Isso está travando a sua vida. Isso está impedindo. Porque com cada um Deus vai falar de acordo com a sua vida, com as suas questões, com o que está acontecendo. Com cada um Deus vai falar. Como o exemplo que a bispa deu domingo de Noé. Noé não estava construindo a arca? Estava ou não estava? Ela não começou a ficar visível? Começou ou não começou? As pessoas não começaram a ver aquele barco gigantesco surgindo, aparecendo, aquela coisa. Não era um barquinho, não era uma coisica. O negócio era gigantesco, era enorme. E ninguém teve o interesse de ir lá e perguntar para ele, Noé, o que vai acontecer aí pela frente? Você está fazendo um negócio aí, rapaz, que só você e a tua família trabalhando nesse projeto aí vai levar tempo. Isso aí está levando tempo. Noé, eu vi você aqui mexendo nesse barco aqui, rapaz, há 10 anos atrás. Quanto tempo demorou para construir aquele barco? 100? Vamos juntos? 100 anos. Quantos anos? Quantos anos? Cem anos. Rapaz, eu vim 10 anos atrás aqui. Você estava lá, ó. Você estava serrando aí as madeiras, você estava aí passando aí os assuntos, martelando aí, mexendo nesse negócio. Rapaz, já está fazendo 50 anos. Meu filho já cresceu, casou. Já formou família. Você está mexendo com isso aí ainda, rapaz? Por que você está mexendo com isso? O que vai acontecer aí pela frente? O dilúvio veio no primeiro ano? O dilúvio veio em 10 anos de construção? O dilúvio veio em 50 anos de construção? O dilúvio veio em 99 anos de construção? Mas o dilúvio ia vir ou não ia? Ele ia chegar ou não ia? Ele ia chegar. Você acha que o que você está plantando em Deus, pagando preço em Deus é em vão? Você acha que ouvir a Deus, e muitas vezes você está passando um momento, meu Deus, eu estou ouvindo, eu estou acatando, eu estou obedecendo, eu estou fazendo, eu estou seguindo, eu estou me arrumando, eu estou me corrigindo, eu estou alinhando a minha vida, eu estou colocando a minha casa em ordem, parece que não está saindo do lugar, parece que essa construção, esse barco, parece que não está adiantando, não está mudando nada. O povo vem aqui, faz até chacota, faz piada, o povo brinca com a minha cara, me zomba, me chama de velho gagá, e o povo aqui, olha aqui, rapaz, já vai 90 anos, que você está aí construindo, 99 anos, não aconteceu nada até agora. Mas um dia, a arca ficou pronta, passou-se um tempo que ninguém imaginava que ele podia terminar. E quem foi salvo? Só Noé e a sua família. Aí vamos voltar para a passagem das virgens? Você pode dizer que você continua trabalhando para aumentar o seu azeite extra?
ou não? Será que nós estamos sendo lentos para aprender, negligentes para ouvir? Estamos como Abraão, graças a Deus que Abraão teve o cumprimento da promessa. A promessa se cumpriu. Mas ele não podia ter alterado a vida dele? Podia ou não podia? Não podia ter perdido tudo? Numa dessa ele não podia desistir? Numa dessa ele não podia jogar tudo para o alto? Olha aqui para mim, não levanta a mão. Quem que aqui já pensou em parar? Quem que aqui já pensou em desistir? Quem que aqui que já pensou em, eu acho que não está valendo a pena esse negócio de buscar a Deus, de ir na igreja, eu acho que não está valendo a pena, sabe? Não sei, não está adiantando. Diga comigo, Noé, com a construção da arca, condenou o mundo. O que ele fez? Ele condenou o mundo. Ele foi capaz de fazer o que Deus pediu para ele fazer. Ele foi capaz de ficar no lugar que Deus mandou ele ficar. Ele foi capaz de seguir exatamente a direção de Deus, sem retroceder, sem parar, sem desistir. Ele foi capaz de seguir exatamente o que Deus pediu para ele. E a Bíblia diz que Noé condenou o mundo. Ele condenou o mundo. Você pode talvez não estar entendendo o que eu estou falando. Você pode estar ouvindo isso aqui agora, você pode talvez não estar entendendo o que eu estou falando aqui agora. Mas isso está na palavra, não é uma coisa da minha cabeça, está na palavra, está na Bíblia. Ele foi capaz de ouvir, ele foi capaz de ficar no lugar, ele acatou, ele obedeceu, ele se submeteu, ele seguiu exatamente o que Deus queria dele. E por ele ter feito o que ele fez, lembra que o Senhor falou para Abraão, Abraão, agora eu sei que você me teme. Abraão, mas Senhor, 25 anos foi de espera. Agora o menino está com 13 anos. O senhor está falando para mim que depois de mais de 30 anos, quase 40 anos, que eu saí de onde o Senhor me pediu para sair, que eu vivi, que eu passei, que aconteceu tudo o que aconteceu. Eu já estou com mais, Senhor. Eu já estou com mais de 113 anos, 114. Eu comecei minha jornada contigo, eu não era novinho, não tinha 18, eu tinha 75. Agora que o Senhor vem falar para mim que eu te temo. Agora. Quem está entendendo isso? Agora. Agora. Abraão não pulou o processo? Ele tentou. Ele buscou atalho. Abraão, ele cometeu erros? Ele cometeu. Mas a Bíblia, o Espírito Santo deixa registrado que o que conta é o final. Ele teve que crer contra a esperança. Ele não pôde vacilar, ele não pôde desistir. Ele teve que trazer à existência o que não existia. Ele chamou as coisas que não são como se já fosse. A sua fé, a Bíblia coloca que a fé dele não duvidou, não vacilou. O que isso quer dizer? Diga comigo, ele não parou. Diga, ele não desistiu. Ele não desistiu. Ele cometeu erros na jornada dele, que esses erros não levaram ele a parar. Ele não parou. Ele demorou para amadurecer, ele demorou para crescer, ele demorou para aprender, ele demorou para aprender a ser rápido em obedecer. Pode ser que sim.
Demorou para ele arrancar aquele padrão, aquele velho sistema da casa do pai, do meio da parentela, da vida na Mesopotâmia. Demorou para ele poder se tornar um homem amigo de Deus. Demorou. Mas chegou o dia que ele se tornou, não se tornou? Foi ou não foi? Chegou o dia que o dilúvio chegou, não chegou? E o Noé estava preparado ou não estava? A família dele estava na arca ou não estava? Então, algumas coisas talvez está sendo um teste e é só você que não está percebendo. Deus, Ele vem falando que nós estamos vivendo o final dos tempos. E as pessoas estão lá, eu fui lá, fiz o propósito, não aconteceu nada, então eu vou brincar, vou curtir, vou passear, vou viajar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou tirar da minha vida espiritual, vou relaxar, vou diminuir. Não é tempo de diminuir, é tempo de se aproximar mais. Vou repetir, Noé condenou o mundo. Foi por ele ter feito o que ele fez, que quando chegou o dilúvio ele estava preparado. Foi fazer o que Abraão fez, que ele pôde ouvir de Deus. Agora eu sei que você me teme e eu estabeleço a promessa para todo sempre. Foi pelas virgens prudentes terem sido prudentes em ter azeite extra. E como é que eu trabalho para ter azeite extra? O que você está fazendo aqui nesse culto agora? O que você está fazendo aqui nesse culto agora? Se você está ouvindo realmente a Deus e está disposto a fazer o que Ele está te pedindo, o que está acontecendo com a tua lamparina? Reserva, o que está acontecendo? Tanto a lamparina como a reserva está fazendo o que com ela? Está se enchendo. Você está acumulando azeite extra. Você está se preparando. Quando você está lendo a palavra, você está acumulando azeite extra. Quando você para e faz um jejum, você está acumulando, você está aumentando o teu azeite. Quando você busca mais a Deus, se aproxima mais de Deus, você está acumulando mais azeite. Parece que não está resolvendo, não está adiantando. Mas quando é que esse noivo vai chegar, hein? Mas ele vai chegar. Que ele vai chegar, ele vai chegar. Que o dilúvio chegou, chegou. Que a promessa na vida de Abraão se cumpriu, se cumpriu. Que Jesus vai voltar, vai voltar. Vai ou não vai? E ela vai pegar você. Você vai ser salvo por um triz assim, ó. Nossa! Esse aí deu tanto trabalho, mas ainda no final ele se arrependeu e foi salvo. Ou esse aí, não, esse aí, nossa. Olha, não, parecia que não tinha sentido. Muita coisa na vida dele. Ele buscava, se entregava, se dedicava, se empenhava. Esse aí tinha azeite extra. Amém? Então vamos ficar em pé. Vamos colocar a mão no coração. Fechar os olhos. Com a mão no coração, com os olhos fechados. Ouvir é a mesma coisa que obedecer. Ouvir é a mesma coisa que uma pessoa, ela está guardando cuidadosamente, atentamente a palavra, a direção, a instrução que Deus está dando a ela. A prova que eu estou ouvindo é que o que Deus pediu para eu fazer, Ele me pediu para fazer isso, eu vou fazer. Ele me deu essa direção, eu vou seguir. Eu não vou querer acreditar no que eu quero acreditar.
Você lembra que no domingo o senhor usou a bispa para falar sobre o placar da vida? Você lembra disso? No placar da vida, você está tendo mais ganhos ou mais perdas? Hoje, você está ganhando mais ou está perdendo? Ontem, você teve mais ganhos ou mais perdas? A Bíblia nos ensina a aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Eu acredito que quando Noé estava dentro daquela arca, com a sua família, e ele começou a ouvir os trovões, ele começou a ver o clarão do relâmpago, e aqueles trovões, aquela chuva pesada, que a Bíblia relata que as águas cobriram os maiores montes que existiam na terra, ao ponto, eu não vou lembrar agora o nível, mas foi tanta água que não sobreviveu ninguém. Ninguém se salvou. Ninguém conseguiu se salvar. Por quê? Por que que aquela família se salvou? Por que que aquela família estava dentro daquele barco? Por que que aquela família foi poupada? Por que que aquela família foi preservada? Por que que aquela família foi salva? Por que que aquele homem dedicou 100 anos da vida dele? Porque ele não ficou preocupado. Eu acredito que Noé não passeou. Eu não acredito que Noé brincou. Vamos trazer como fosse nos dias de hoje. Noé, se ele tivesse na era da tecnologia daquela época, eu não acredito que ele teria assistido shortzinho, eu não acredito que ele teria ficado em rede social, eu não acredito que ele teria ficado fofocando, eu não acredito que ele teria ficado ali preocupado. Não, porque eu preciso curtir, porque alguém vai falar: bispo, mas eu não posso viajar, bispo, eu não posso descansar, eu não posso dormir. Quem está falando que você não pode, meu filho? Quem está falando isso? Ninguém está falando isso. Diga comigo, aprova. Diga que eu entendi a minha missão aqui nesta terra. Diga, é a minha capacidade de viver de forma intencional. Diga se eu tenho vontade, se eu não tenho vontade. Diga se eu tenho disposição ou se eu não tenho disposição. Diga, eu vou fazer o que Deus quer de mim, o que Ele espera de mim. Diga o que eu sei que eu tenho que fazer, o que é o certo. Eu vou fazer o certo, que é agradar a Deus. É isso que eu vou fazer. Tem dia que você está cansado, tem dia que você está, talvez, precisando de um bom banho e deitar na cama e dormir. Claro, vá e faça isso. Mas tem dia que Deus está falando para você: ei, vá para a igreja, vai orar mais, vai me buscar mais, me prioriza mais. Ou me passe a me priorizar, passe a me buscar. Não coloca filho como prioridade, não coloca trabalho como prioridade, não coloca nada. Eu sou a sua prioridade. É tão lindo de ver os Eliaquins, aqueles que se tornaram colunas mesmo. Dá 18 horas, 18h30, ele para tudo que ele está fazendo, ele vem para o culto, ele vem para a igreja. Ele não vai atender mais nenhum cliente, ele não vai colocar um cliente na frente de buscar a Deus. Ele não vai, não, eu trabalhei, eu fiz o que eu tinha que fazer na minha empresa, eu cuidei dos meus negócios, eu dei atenção, eu lutei, eu dei meu melhor, mas agora
agora é a hora de eu ir buscar a Deus. Uau! E aí ele passa, ele pega os filhos, pega a família, vem para o culto. Porque ele sabe que para alguma coisa dar certo na vida dele, ele precisa da ajuda de Deus, ele precisa da bênção de Deus. Ele precisa do favor de Deus. Então, quem perder a sua vida, a ganhará, mas quem ganhar a sua vida, a perderá. Para de se preocupar mais com você e começa a se preocupar mais. Qual é a vontade do Senhor? Qual é a vontade do Senhor? Qual é a vontade do Senhor? O que Deus está falando com você? O que o Espírito de Deus vem falando? Quando Abraão ouviu a Sara, quando Abraão deu atenção ao que ela estava falando, quando ele ficou com a sua voz, ele atrasou a vida dele por mais de uma década. Deus não pôde mais falar com ele. E eu fico imaginando, primeiros 6 meses, o primeiro ano do nascimento do Ismael dentro da casa dele, aquela guerra, aquela briga, aquela opressão, aquela situação, e ele olhando para aquilo, eu tenho certeza, ele deve ter olhado e falado, agora não tenho o que fazer. Deus não chegou nele e falou assim, Abraão, você vai ficar esperando eu voltar a falar com você daqui 13, 14 anos. Deus não falou isso para ele. Deus não falou. Passou 1 ano, Deus não falou, passou 2, passou 5, passou 10. E quando Deus aparece para ele, que a Bíblia relata, no capítulo 17, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, rapaz. Quem tem o poder aqui sou eu. Não é a força do teu braço, não é a tua capacidade, não é fazer do teu jeito, fazer do teu modo que as coisas vão funcionar. Então diga comigo. Diga assim comigo, se Deus não falar comigo e não me der a direção do que eu devo fazer, diga, eu não vou me mover. Diga, eu não vou mover uma palha. Diga, eu não vou me mover do lugar. Porque se Deus não falar com você, você não pode se mover. Agora, se Deus falar para você, igual ele falava para o Davi, devo atacar, Senhor? O que o Senhor falava para ele? Vá, ataque, pode ir, Davi. Então, ou nós vamos realmente ouvir a Deus, ou nós vamos realmente acatar o que Ele está falando com a gente. Eu preciso dessa palavra, e eu creio que você também. Então o que o Espírito está falando com você? Fala com Deus agora. Fala com o Senhor agora. Eu não tenho mais tempo, mas o que Ele está falando com você? O que Ele quer de você? O que Ele espera de você? Qual que é a decisão que Ele quer que você tome? Qual que é a escolha que Ele quer que você faça? Você está carregando um nó com você, tira ele da tua vida agora. Tem um véu aí, arranca esse véu agora. Tem alguma coisa tampando a tua audição, tira dos teus ouvidos aí agora. E pede para Deus, Senhor, unge meus ouvidos agora. Ilumina os olhos do meu entendimento agora. Senhor, vê se há em mim algum caminho mal. Porque se tiver algum caminho mal no meu coração, se tiver alguma coisa que não está te agradando no meu coração, esse é o porquê, é o resultado do porquê que a minha vida, ela parou. O Senhor não está podendo fazer mais nada por mim, o Senhor não está podendo me abençoar. O Senhor não está podendo me abençoar. Por 13, 14 anos, Deus não pode fazer absolutamente mais nada. Você sabe o que é Deus não poder fazer mais nada? Eu vou repetir. Deus não pôde fazer absolutamente mais nada na vida do Abraão enquanto não passou aquele período.
É como que Deus tivesse silenciado. Mais nada. Deus não pôde fazer mais nada. Quando Agar, ela está fugindo da Sara, e o anjo pergunta para ela de onde vem, para onde vai, eu sempre uso uma expressão que eu aprendi. Diga comigo, ela não estava fugindo da Sara. Diga, mas da dor que ela tinha que enfrentar. Diga que ela tinha que passar. Diga, ela tinha que voltar e se submeter à sua senhora. Tem vezes que você não quer se submeter. Tem vezes que você não quer ter que lidar com aquilo. Você não quer admitir. Você não quer ter que enfrentar. Você não quer ter que corrigir. Você não quer ter que olhar de novo nos olhos daquela pessoa. Você não quer pedir perdão. Você não quer reparar o teu erro. Você não quer admitir. Você não quer reconhecer. Você não quer passar pela dor. E aquela dor era a dor da mudança. A dor da mudança. Enquanto eu não passar pela dor da mudança, quem que é a Sara da tua vida? Quem que é a Sara, hein? Que está levando você a fugir dela. Está tentando fugir. Tentando fazer você se esconder. Você está tentando evitar. Você está tentando fugir. Você está tentando impedir. Não quero passar por isso. Não quero ter que lidar com isso. Não quero ter que... Não. E o anjo aparece para ela e fala, de onde você vem? Para onde você vai? E ainda o anjo completa. Eu não tenho aqui esse versículo, mas eu me lembro que está escrito lá. Diga comigo, volte e se submeta à sua senhora. Volta. Ela tinha que ouvir a voz do anjo, a voz do Senhor. Volta e se submeta. Volta, se submeta. Volta, acata, se submeta, passa pelo que você tiver que passar. Faz o que for preciso. Em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo você nessa tarde. E eu declaro em nome de Jesus que agora você vai dar realmente ouvidos à voz do Senhor. Você vai dar atenção, você vai acatar. Você não vai mais fazer do seu jeito. Você não vai mais viver do seu jeito. Você não vai. Não, você não está preocupado em ter a honra em nada. Deus é quem tem que ser honrado. Deus é quem tem que ser exaltado. É Deus quem tem que levar a honra. É Deus. Se eu agradar a Deus é o que me importa. Se eu estiver dentro da vontade de Deus, lembra de Caleb, se o Senhor se agradar de nós, fala isso para Deus, Senhor, se eu me agradar o Senhor, se eu estiver dentro do centro da tua vontade, eu não estou preocupado com nenhuma honra, se eu te agradar, eu atingi o propósito, porque aí as demais coisas me serão acrescentadas. Eu não quero mais fazer uma construção falível. Eu não quero mais subir a montanha errada. Eu não quero mais guerrear as guerras erradas. Eu vou fazer o que o Senhor quer de mim. O que o Senhor está falando? Qual é a direção que o Senhor está me dando? Então eu vou seguir essa direção. E eu sei que o Senhor vai me honrar poderosamente em nome de Jesus. Amém? E amém, graças a Deus, em nome de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver, a partir de hoje,
intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.